Essa é a plantadeira plantio direto tração animal da Kinato. Aqui nós estamos fazendo uma apresentação estática dela. Aqui, essa situação que ela está agora seria uma situação para ir para o trabalho. Então ela está totalmente atacada ao solo. O disco de corte estaria para calar no solo, sucador, disco semente e roda. O que ela tem de diferente? Agora nessa situação ela tem esse pé de apoio aqui, ó. Esse pé de apoio serve para quê? Para segurar a máquina, porque ela fica estreitinha, ela tomba. Conforme na hora de trabalhar, você pode levantar aqui, ó. Aí o animal vai puxando, o operador vai trabalhando. Aí parou, quer parar a máquina para abastecer, abaixou o pé, você consegue colocar o adubo e a semente. Precisou, essa é a ideia do pé. Mas para transportar a máquina, nós também temos aí as rodas. Tira fora e coloca a roda aqui, ó. Essa roda dá bastante conforto na situação de trabalho. Que uma coisa é a plantadeira estar plantando, outra coisa é você transportar. E ainda essa roda da frente, a gente abaixa ela, ó. Agora a plantadeira, ó, está toda sobre rodas. Isso gera bastante conforto. Bom, agora eu vou explicar como ela está sobre rodas, fica mais seguro aqui para mim explicar os detalhes técnicos da máquina para uma situação de trabalho. Primeira coisa, vai engatar o animal aqui na frente, aqui é o gancho. Quanto for mais alto o animal, engata no furo de cima. Quando for mais baixo, engata no furo de baixo. E aqui no meio para tirar a média. O animal é interessante, se você tem um solo mais compactado, quanto mais longe o animal estiver da plantadeira, a plantadeira cala melhor dentro da terra. Quanto o animal mais próximo da máquina, geralmente é para trabalhar em solos mais macios, porque ele acaba levantando a plantadeira de dentro da terra. Então, conforme a situação plantio direto ou até mesmo para o plantio convencional, tem essa questão de distância animal. Mas quem trabalha com tração animal sabe o que nós estamos falando. Outra situação de trabalho, quando vai trabalhar com a plantadeira, essa roda aqui ela tá para transporte, né? Aí vai trabalhar, a gente abaixa aqui e levanta essa roda. Essa roda a gente levanta o que der ela para cima. Porque qual que é a ideia dela? Ela serve para quê? Para segurar a palha para o disco cortar. Então ela firma a palha para o disco fazer o corte. Essa é uma das funções dessa roda. A segunda função dessa roda é que se o animal estiver nervoso numa situação de trabalho, ele pode dar coice. E se ele dá coice e der em cima do disco de corte, pode partir o casco do animal. Então a roda acaba protegendo o casco do animal do disco, né? Essa seria a segunda situação. E a terceira situação, como ela dá apoio na frente, ela ajuda no equilíbrio da plantadeira com o operador lá atrás. Então essa é uma situação que gera também conforto. Aí outra coisa interessante que eu gostamos de explicar é sobre o tamanho do disco de corte. O nosso disco de corte ele não é tão grande, mas por que ele não é tão grande? Porque o tamanho do disco de corte está relacionado com o peso da máquina. Quanto maior for o disco de corte, teria que ter mais peso na máquina para ela vencer, enfiar esse disco dentro da terra, porque senão ele começa a rolar por cima. Então o tamanho do disco de corte está relacionado com o peso da máquina. Uma situação de trabalho que tem, que quando a gente vai trabalhar com a máquina, a gente tem que tirar essa trava aqui, ó. Essa trava, ela faz uma situação, deixa eu ver aqui, aí passando para cima, ó. Tirei a trava, ela faz girar aqui o disco, ó. Isso gera uma dirigibilidade na máquina. Se ela for fixa aqui, ó, quando eu for querer acompanhar uma curva, ela vai querer, ela não quer dirigir a máquina e força o operador a querer tombar a máquina. Isso desgasta muito o operador. Então quando vai trabalhar tem que tirar essa trava aqui, ó, fica solta aqui para gerar dirigibilidade. Outro detalhe interessante, nós temos dois furos aqui, ó. O disco está nessa posição no furo de baixo. Por que ele está no furo de baixo? Porque essa é a ideia inicial num solo normal de plantio direto, que não é um solo extremamente compactado. Quando vai trabalhar num solo mais firme, mais rígido, a gente tira esse parafuso e levanta o disco para o lado de cima. Isso seria para uma situação de solo que envolve um certo padrão de pisoteio de gado. Claro, sempre lembrando que se colocar um pouco, manter a caixa cheia de adubo num solo mais compactado também ajuda.
Mas aqui nós temos um recurso a mais, que é a regulagem do disco. Tira fora, levanta o disco, coloca no furo de cima, para solos mais compactados. Chegou aqui, agora vamos ver o sulcador. O sulcador também tem a regulagem. Essa regulagem que ele tá ao máximo para cima aqui. Dificilmente vamos trabalhar nessa situação. A gente vai ter que abaixar uma furação, que é a situação de trabalho prático lá na lavoura. Então a gente vai ter que abaixar ele para trabalhar. Então o que acontece? O sulcador, ele tem que estar atacando o solo. Ele tem essa cunha, ele puxa a plantadeira para baixo. Então é importante ele... Também não podemos abaixar demais, porque senão a plantadeira fica boba, ela não vem se calar. E isso faz com que a plantadeira não tenha uma uniformidade no trabalho. Aí tem a caixa de adubo. A caixa de adubo já joga o adubo já atrás do sulcador aqui, ó. Então aqui eu consigo jogar o adubo. Na regulagem eu trabalho na régua aqui, ó. Menos e mais adubo. É essa a regulagem que eu trabalho. Para quem joga aí, vamos dizer, na faixa aí de para cada saco de semente de milho, mais ou menos uns 5 sacos de adubo, você vai deixar mais ou menos na metade na regulagem. Mas tem outro vídeo que explica como é que regula a questão do adubo. O disco duplo aqui para jogar semente. A parte do disco duplo para semente é aqui que alimenta o distribuidor de semente, e o cano da semente é aqui. Esse disco duplo também tem regulagem mais profundo e mais raso. Geralmente aqui a melhor situação de trabalho é no furo bem de cima, do jeito que está aqui. Essa é uma situação boa de trabalho. E a regulagem da profundidade daí da semente, de não mexendo nessa regulagem, te mexe nessa trava aqui. Porque essa trava, ela tem a ver com essa roda aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa roda que segura, porque como essa aqui só serve para transporte, é ela que vai estar em apoio com o solo. Então, ela que você vai fazer a regulagem. Como que faz a regulagem? É só na prática mesmo. Colocou o animal, puxou a plantadeira, arrastou ela, olhou, opa, tá plantando muito raso, vamos tirar essa trava e colocar ela mais na ponta. Aí arrasta mais uns metros, olha lá a semente, opa, vamos colocar ela, tá muito fundo, aí muda e coloca ela para cá. Então você faz esse ajuste na lavoura mesmo, porque isso varia conforme o tipo do terreno, mais arenoso, mais argiloso, a época do ano, se está mais seco, se está mais úmido, né? Então essa é uma situação. E agora a parte dos distribuidores aqui, ó. Vamos dizer aqui nós temos uma parte de distribuição de regulagem, que é a caixa de adubo e caixa de semente. Para nós acertar aqui, vamos tirar o protetor de corrente, ó. Tiramos o protetor de corrente e chegamos no trem de engrenagem. Essa engrenagem é tocada a transmissão por essa roda, né? E essa roda aqui, ela que faz aquela flutuação com o terreno. E uma coisa bem lembrada, que aqui nós temos a situação, é o cabo. Você pode regular ele mais baixo ou mais alto, conforme o conforto do operador. Ele fica bom nessa altura e trabalha nessa altura. Se ele quiser mais baixo, ele puxa. Se ele quer mais alto, ele coloca. E isso ajuda bastante também nas questões de manobra. O único detalhe, não dá para ficar forçando ele querer mudar. Tem que deixar ele na situação da livre, daí você muda. Ó. É leve, mas não pode estar levantando a plantadeira e querer mudar, ou acarcando a plantadeira para baixo e querer mudar. Tem que estar ela com equilíbrio descansado. Bom, voltando aqui às engrenagens. As engrenagens nós podemos fazer a troca. Aqui tem um esticador, ó. Apertou essa engate rápido, eu tô com a engrenagem na mão. Na plantadeira, ela vem um jogo de engrenagem para você acertar várias configurações, para mais semente por metro corrido ou menos. Aqui, ó, ela tem os discos com o mesmo disco com 28 furos. Eu posso organizar, se respeitando a tabela, eu posso colocar 3 grãos por metro corrido e posso colocar até 7 grãos por metro corrido. Então só com troca, no caso de engrenagem, eu não preciso trocar o disco para mim, trocar esse disco que vai dentro da caixa para aumentar ou diminuir a quantidade de semente por metro. Eu só troco as engrenagens. Esse é o mesmo sistema utilizado nas plantadeiras grandes de trator com bastante tecnologia que tem hoje no mercado. Então apertou aqui, encaixou prático, troca as engrenagens conforme precisa, vem bastante. A plantadeira acompanha uns par de disco de semente conforme mais ou menos a média que o pessoal usa, mas existe no mercado, é o padrão da Semiata, um padrão bastante comercial no cenário brasileiro.
Também mandamos um pouco de pó de grafite. O pó de grafite é um lubrificante a seco que coloca na semente. Nós mandamos uma amostra, porque às vezes a pessoa não conhece, mas é bastante comum conseguir nas lojas de agropecuária. Então, para cada saquinho de semente de milho, é sempre bom colocar um pouco de grafite, porque a semente ela se desliza melhor, com isso ela alimenta melhor os furos, com isso você melhora bastante o stand, não falha plantio de semente na linha corrida. Essa é a ideia do pó de grafite. Colocou, acertou a engrenagem, né? Tá girando leve aqui tudo, pode esticar a corrente, não precisa esticar demais, e daí coloca o protetor de corrente. Colocou o protetor de corrente, né? Beleza, apertou, valeu. É assim que você monta a máquina. Essa é uma situação boa de ter o protetor de corrente, porque como é plantio direto, às vezes tem uma cana de milho, um galho, pode ir na corrente, pode danificar a máquina ou até cair a corrente, e daí quando vê não está jogando a semente e o adubo. É isso aí que eu queria explicar na plantadeira plantio direto tração animal da Knaper.